A igreja de Jerusalém nasceu em um clima de oração, meus irmãos. A igreja, ela, no período inaugurado por Jesus, até o ano 300, ela sofreu dura perseguição. Aqueles cristãos que seguiam a Jesus, que criam em Jesus, que decidiam caminhar com Jesus, que criam em Jesus como Salvador, aquele que abriu os braços na cruz do Calvário e que foi ao sepulcro e que venceu a morte, muitos cristãos estavam confessando a Jesus. E muitos historiadores falam, do ano 1 até o ano 300, muitos cristãos eram degolados, mortos, perseguidos, lançado a cárceres, a prisões, jogado a feras, em alguns casos até hasteado em postes, em chamas vivas, para iluminar a cidade. Esse era o destino de muitos cristãos. Mas é interessante que, se você começar a leitura de Atos, capítulo 3, 4, 5, você vai observar que quanto mais a perseguição cresceu, a igreja também ela crescia. Então, não é desculpa de dizer: eu não quero seguir a Jesus porque é um caminho que eu tenho que renunciar a algo, ou que eu tenho que abdicar a algo, que eu tenho que abrir mão. A caminhada com o Senhor Jesus Cristo é um caminho de glória, é um caminho de celebração e de alegria, mas ao mesmo tempo também é um caminho sobre os espinhos, mas tendo a companhia direta do Espírito Santo ao nosso lado. A igreja de Jerusalém foi uma igreja que cresceu. A partir de 120, ela pulou para 3.000 almas, e muito mais do que isso. Uma igreja cheia de poder do alto, poder de Deus, poder do Espírito, que vivia constância, que vivia perseverança. Uma igreja que não olhava para trás. A igreja em Atos, segundo Atos capítulo 1, verso 4, diz que era uma igreja que se reunia em unanimidade. Não sei se você já participou de alguma reunião, onde sempre vai ter os contrários, os indecisos, os nulos, os não comprometidos, em toda reunião, em todo grupo. Mas é interessante que nesse grupo renascido pelo poder da ressurreição, em que recebe poder do Espírito Santo, diz o texto que todos tinham um sentimento de perseverar em oração todos os dias. E a gente pergunta, como era possível isso? Permanecer em oração quando a pestana fica mais pesada, quando o sono chega, quando o cansaço bate sobre a vida. Como perseverar em oração? Somente através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 3, verso 1 diz que os líderes da igreja vão orar 3 horas da tarde. Meus irmãos, eu não sei lá em Jerusalém na época, mas se a gente chamar hoje 3 horas da tarde aqui na congregação, pega fogo, né? Pega fogo devido às telhas, pega fogo devido ao ambiente não climatizado, pega fogo devido ao ambiente muito seco da própria região. Mas imagine um grupo de homens e mulheres, 3 horas da tarde, lá em Jerusalém. Também é reconhecido como um lugar muito úmido e seco.
mas estavam orando, perseverando. 3 horas da tarde, Atos 4, verso 31, a igreja sob perseguição ora, a igreja sob perseguição, ela invoca a presença de Deus. O ambiente é tomado por um grande terremoto, o lugar treme e o Espírito Santo invade aquele ambiente e aquele local. Talvez você esteja dizendo: pastor, nós temos muitos desafios e precisamos de muitas coisas nessa congregação. A gente tem que concordar. Precisamos avançar em muitas questões físicas e das questões de estruturas dessa congregação. Mas nessa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações: meus irmãos, sem oração essa igreja não pode avançar. Sem oração, por mais que ela tenha luz, por mais que ela tenha ambiente tecnológico, por mais que ela tenha um ambiente climatizado, por mais que ela tenha um ambiente de atração, sem oração é gente que entra e é gente que sai e que não quer ter um compromisso com Jesus. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, havia sentimento de Deus presente, havia sentimento de Deus atuando, havia convicção de Deus entre nós, havia convicção e alegria de Deus se movendo em cada um dos cultos, em cada uma das celebrações, em cada uma das reuniões. Havia o temor de Deus e se reconhecia: Deus se faz presente em nosso meio. Eu não sei se você já participou de uma reunião, com um sentimento: eu não vou sair desse lugar. Você já participou de uma reunião com um sentimento no coração? Talvez seja uma aula que o professor ministrou, talvez seja uma conversa com um amigo no ambiente, talvez seja na reunião de uma família, você dizer: a conversa está boa e eu não vou sair desse lugar.